Meus irmãos, a paz do Senhor. É uma alegria estar com os irmãos nesse culto especial. Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui nesta noite. E nós estamos em um mês que na programação da nossa igreja nós reservamos para a aprendizagem da palavra do Senhor. Não que nos demais meses a gente não aprende, mas especificamente nesse mês de agosto nós decidimos, em concordância com alguns irmãos, alguns obreiros, a realizarmos um trabalho intitulado Agosto Teológico. E hoje nós vamos falar sobre a doutrina do Espírito Santo. A doutrina do Espírito Santo. A palavra dentro do estudo acadêmico, a palavra técnica, é a palavra pneumatologia. Não é a única palavra que define o estudo do Espírito Santo dentro do campo teológico. Nós temos também a palavra paracletologia. Então, esses dois termos, eles na prática são sinônimos e são as palavras que nós usamos para compreender ou para indicar o conjunto de ensinos sobre a pessoa do Espírito Santo, sua natureza, bem como sua obra. E o nosso ponto de partida não poderia ser diferente. É um texto das Escrituras Sagradas, em João capítulo 14. E nós passaremos a ler o versículo de número 16. João capítulo 14, nós vamos ler o versículo 16 e também o versículo 17. Os irmãos que trouxeram um exemplar da Bíblia Sagrada, vamos fazer juntos essa leitura. Acompanhe aí na sua Bíblia, para nós iniciarmos a nossa reflexão. Quem encontrou o texto? Leiamos a palavra do Senhor. O texto sagrado nos diz: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Bendito seja Deus para sempre. Queridos, de início eu preciso dizer aos irmãos que estudar sobre o Espírito Santo é de uma necessidade muito grande. Há uma necessidade de nós aprendermos mais sobre a pessoa do Espírito Santo. Isso vai gerar implicações em nossa vida em todas as áreas. Na vida do obreiro, na vida do líder, na vida da serva de Deus, que talvez não tenha um cargo na igreja, mas é uma crente fiel ao Senhor, na vida da cantora, da pregadora, na vida do servo de Deus que está aqui, enfim, todos nós precisamos aprender mais sobre o Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo chegou na cidade de Éfeso, havia uma carência naquela cidade sobre a doutrina do Espírito Santo. E essa foi a primeira disciplina ministrada nas reuniões que o apóstolo Paulo coordenou, naquele período de avivamento que houve na cidade de Éfeso, com a chegada do ministério do apóstolo Paulo ali naquela cidade. Quando ele chegou, os poucos discípulos que ali haviam, eles disseram para o apóstolo Paulo que ainda não tinham sequer ouvido falar a respeito do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo ensinou a eles a doutrina completa. E como resultado houve ali uma explosão do mover de Deus. Houve ali uma manifestação do Espírito Santo. Batismos,
línguas estranhas, profecias e, o mais interessante para o crescimento da igreja na terra, houve uma expansão evangelística. Bendito seja Deus para sempre. Pouco tempo depois já se via a diferença. Há uma diferença, queridos, em um trabalho feito na unção do Espírito Santo. E nós precisamos questionar os nossos resultados, o nosso empenho, o fogo do nosso coração. Precisamos fazer este levantamento, fazer uma análise crítica e buscarmos a Deus de uma forma especial. Nós precisamos aprender sobre o Espírito Santo, porque o nosso relacionamento correto com Ele depende de um entendimento correto a respeito dEle. Se nós aprendermos corretamente sobre o Espírito Santo, nós iremos ter um relacionamento correto com Ele. Por que nós precisamos aprender sobre o Espírito Santo? Eu quero utilizar o texto da carta de Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 6, 7 e 8. Nesses textos o apóstolo Paulo faz uma comparação do ministério da letra, fazendo uma referência ao período da lei, com o ministério do Espírito Santo, com a dispensação do Espírito Santo. O apóstolo Paulo faz uma referência à glória especial que haverá no ministério do Espírito Santo. Por que nós precisamos aprender sobre o Espírito Santo? Porque nós estamos vivendo na dispensação do Espírito Santo. Esta época que nós estamos vivendo é uma época favorável, é uma época propícia para o agir do Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado para a igreja, e ele não veio passar aqui um período de férias, ele não veio para a igreja para passar um final de semana, para passar uma quinzena, mas ele veio para estar com a igreja. Jesus Cristo disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, para que esteja convosco. Quantos podem adorar a Deus, na certeza que essa promessa se cumpriu? Glória ao nome de Jesus. E o Espírito Santo não está apenas conosco, mas Ele está em nós. Ele não é uma companhia que está nos arredores, que está nos vigiando de longe ou talvez de uma certa distância. Não, Ele está dentro de você que me ouve nesta noite. Ele está dentro de nós, e isso é um motivo extraordinário para nós fazermos a obra de Deus com amor. O Espírito Santo está dentro de nós. Glória a Jesus. Eu falei que para termos um relacionamento correto com o Espírito Santo, precisamos aprender corretamente sobre Ele. E eu gostaria de citar em rápidas palavras o que algumas seitas dizem sobre o Espírito Santo. Os Testemunhas de Jeová, a seita Testemunhas de Jeová, ensina que o Espírito Santo é uma força ativa. Eles identificam o Espírito Santo não como uma pessoa, não como Deus, não como um ser divino e poderoso, mas eles identificam o Espírito Santo como a força ativa de Deus. Segundo o Espiritismo de Allan Kardec, o Espírito Santo é a forma que a Bíblia identifica o conjunto de ensinos desta seita. Em outras palavras, o Espírito Santo é o próprio Espiritismo, a religião dos Espíritos. Esse é o conceito que o Espiritismo tem a respeito da pessoa do Espírito Santo. A Igreja da Unificação
do Reverendo Moon, uma igreja que teve o seu início no continente asiático, vai mais longe na heresia e na aberração, ao pregarem que o Espírito Santo é uma figura feminina, é a esposa de Deus, é a mãe de Jesus Cristo. Senhoras e senhores, queridos irmãos que estão aqui, percebam que o espírito de engano deseja se proliferar, deseja enganar as pessoas, porque se você tem um entendimento errado sobre o Espírito Santo, logo você vai ter um relacionamento equivocado e vai perder aquilo que de melhor o Espírito Santo tem para o seu povo. Alguns eruditos do islamismo afirmam que o Espírito Santo é o profeta Maomé, fundador da religião islã. São alguns pensamentos equivocados que nós podemos confrontar, que nós podemos desmontar a partir das páginas poderosas da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Glória ao nome de Jesus. Quem é o Espírito Santo segundo a Bíblia? O Espírito Santo, segundo a Bíblia, ele é integrante da divindade. A divindade, ela existe subdividida, ou ela existe em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é um membro ativo da divindade. Todos os atributos que Deus possui, todos os atributos que Jesus Cristo possui, o Espírito Santo também possui. Ele esteve na criação, ele está presente hoje no meio da igreja. Em todos os períodos da história ele existiu, porque ele é Deus. Ele não está sujeito ao tempo, porque ele está acima do tempo. E ele também é uma pessoa que se relaciona com o crente fiel, que deseja receber mais de Deus. Bendito seja o nome de Jesus para todo sempre. Se você conferir na sua Bíblia, Hebreus, capítulo 9, versículo 14, a Bíblia chama o Espírito Santo, meus queridos irmãos, de Espírito eterno. O Espírito Santo é o Espírito eterno. E essa palavra eterno se reporta a um atributo que é exclusivo de Deus. E se o Espírito Santo também possui esse atributo, logo nós compreendemos que ele é Deus. Ele é o Espírito eterno. Oh, aleluia! Todos nós que estamos aqui nesta noite, todos os irmãos que acompanham essa ministração, nós estamos sujeitos ao efeito do tempo. Pegue algumas fotos de alguns anos atrás, ou até mesmo meses, você vai perceber que nós estamos debaixo da influência e dos efeitos do tempo. Mas o Espírito Santo, ele é eterno, e ele na condição de eterno, ele não tem início e ele não tem fim, mas ele subsiste para todo sempre. Ele não envelhece, a sua missão não se acaba. Ele é santo, ele é perfeito, ele é Senhor da igreja. Esse é o Espírito Santo revelado pela Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Eu sei que meus irmãos lembram do episódio que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. A Bíblia fala de dois personagens do Novo Testamento, por nome Ananias e Safira, membros da igreja primitiva. Eles tentaram conquistar a reputação, a admiração, através do engano, através da mentira.
Os irmãos conhecem muito bem a história. Eles adquiriram uma certa quantia, retiveram parte daquela quantia, levaram apenas uma parte daquele valor e depositaram na igreja aos pés dos apóstolos, dizendo que era o valor total. Não havia necessidade deles fazerem isso, mas o Espírito Santo, que é onisciente, que sabe todas as coisas e agia no meio da igreja primitiva, usou o apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro, ao se dirigir àquele homem, a Ananias, ele disse assim: porque tu intentaste no teu coração mentir ao Espírito Santo, tu não mentistes a homens, tu mentistes a Deus. A igreja primitiva já tinha esse entendimento. A igreja primitiva não apresentava o Espírito Santo como uma força ativa, semelhante ao que dizem as testemunhas de Jeová. A igreja primitiva não apresentava o Espírito Santo como uma figura feminina, como ensina a igreja da unificação. A igreja primitiva não apresentava o Espírito Santo como Maomé. Este nem sequer existia ainda, mas a igreja primitiva apresentava o Espírito Santo, bendito seja Deus, como um ser divino e poderoso que monitorava e continua supervisionando a sua igreja na terra. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome de Deus para sempre. Muito obrigado, meu irmão. É este o Espírito Santo. Tem muitos crentes que ouvem falar a respeito dele. Tem muitos crentes que se referem ao agir do Espírito Santo, mas ainda não compreenderam na plenitude, ainda não compreenderam de forma adequada quem é Ele, como se relacionar com Ele. Levante a sua mão direita comigo e diga comigo: o Espírito Santo, Ele é Deus. Diga mais uma vez: o Espírito Santo é Deus. Ele possui todos os atributos da divindade. Oh, glória a Deus. Eu quero lhe dizer também nesta noite que o Espírito Santo, ele possui personalidade. E possuidor de uma personalidade, logo podemos afirmar que ele é uma pessoa. Jesus Cristo, ao se referir ao Espírito Santo, ele usou pronomes pessoais. João, capítulo 16, versículos 7 e 8. Jesus Cristo diz: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, versículo 8, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é uma pessoa. Tem crentes com muito tempo de igreja, muito tempo de fé, mas em uma oração eles não sabem se dirigir ao Espírito Santo, o Consolador da igreja. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6 em diante, vai nos dizer que nós estamos vivendo a época do ministério do Espírito Santo. Mas na época do ministério do Espírito Santo, tem crente que não se comunica com ele, que quando vai pregar, não busca um alinhamento com ele, que quando vai cantar, não dirige uma palavra a ele. Eu quero dizer para você nesta noite: o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é Deus. Você pode também adorá-lo. Você pode convidá-lo para ele se manifestar enquanto você visita alguém, enquanto você abraça alguém,
enquanto você canta, enquanto você prega, enquanto você dedilha o instrumento, você pode estar em sintonia com o Espírito Santo, se relacionando com Ele, e em oração, clamando para que Ele se manifeste no meio do seu povo. Oh, aleluia! Qual é a importância, pastor, da gente saber que o Espírito Santo é uma pessoa? É termos um relacionamento. Se Ele é uma pessoa, Ele tem sentimentos, Ele tem vontade, Ele tem um querer, Ele tem uma direção. E Paulo nos adverte na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, ele diz: não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo tem sentimentos, e nós entristecemos o Espírito Santo quando contrariamos a sua vontade, quando contrariamos a palavra que Ele inspirou, que Ele usou os escritores na produção. Quando nós contrariamos esta palavra, nós estamos entristecendo o Espírito Santo. E Ele é uma pessoa, Ele tem sentimentos, Ele tem vontade, Ele tem direção. E eu quero citar aqui rapidamente 5 ações do Espírito Santo na igreja. Diga comigo aí, 5 ações do Espírito Santo na igreja. Primeiro, o Espírito Santo, Ele está presente na igreja. A primeira ação do Espírito Santo é a sua presença. Oh glória! João 14,16, Jesus diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo está aqui nesta noite. Quando não tem pregador de fora, Ele está presente, Ele não falta aos cultos. Não precisa ser em congresso ou festas poderosas, suntuosas, bem planejadas. Ele está presente nesses grandes eventos que nós fazemos também. Mas num culto simples de meio de semana, a sua presença gloriosa está aqui. Quando os irmãos da igreja estão pregando, quando os anônimos estão dando o seu testemunho, o Espírito de Deus nos presenteia com a sua gloriosa presença. A segunda ação do Espírito Santo na igreja é a ação da pedagogia. O Espírito Santo trabalha no ensinamento da igreja. João 14, versículo de número 26, Jesus Cristo disse: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. O Espírito Santo, ele tem interesse no ensino da igreja. Tem muito crente que não gosta de ensino, pode certamente estar contrariando o Espírito Santo, entristecendo o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é o idealizador dos cultos de ensino, ele é o idealizador de toda a prática educacional da igreja, porque está no seu currículo, na sua missão. Ele também veio com o propósito de ensinar a igreja a se aproximar de Deus. Em terceiro lugar, o Espírito Santo distribui os dons espirituais. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11. O texto diz que o Espírito Santo, ele está repartindo a cada um como quer. Oh, glória a Deus! É o Espírito Santo que escolhe pregadores, é o Espírito Santo que escolhe evangelistas, é o Espírito Santo que escolhe pastores, profetas, é o Espírito Santo que distribui os dons ministeriais, é o Espírito Santo que distribui os dons espirituais, é Ele que dá o dom do discernimento para a igreja, é Ele que dá o dom de línguas estranhas, de variedade de línguas, é Ele que dá o dom da profecia, é o Espírito Santo que dá o dom da fé,
É Ele que dá o dom da operação de maravilhas. É Ele que dá o dom da palavra da sabedoria. É Ele que dá o dom da palavra da ciência. É o Espírito Santo que dá o dom da fé. É o Espírito Santo que dá o dom de interpretação de línguas. E você pode adorá-lo nesta noite, porque nós, como igreja, estamos na mira do Espírito Santo para recebermos os dons. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. O Espírito Santo também testifica com o nosso espírito. Romanos capítulo 8, versículo 16. O Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo, ele trabalha para a edificação de cada crente. E em Romanos capítulo 8, versículo 16, o apóstolo Paulo escreve dizendo que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O nosso adversário, ele tenta atacar a nossa filiação. Essa estratégia ele usou contra o próprio Cristo. Lá no deserto ele levantou dúvida sobre a filiação de Jesus. Lá no deserto ele disse assim: se tu és o Filho de Deus. Ele levantou dúvida. Mas Jesus Cristo, ele entrou no deserto tendo a certeza de quem ele era. Porque lá no Rio Jordão, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele. E uma voz bradou do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Romanos 8,16. O Espírito de Deus testifica em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Talvez o diabo está dizendo que você não vai viver os propósitos, que você não vai viver as realizações, que o teu futuro está comprometido. Talvez ele está levantando dúvidas sobre a tua origem, mas o Espírito de Deus está falando nesta noite aqui. Não é os seus ouvidos, não, é o teu coração. Tu és filho de Deus, tu és filha de Deus, e Deus tem uma obra extraordinária para a sua vida. Você pode adorar a Deus nesta noite com entusiasmo. Coisa boa é saber de onde nós viemos. Coisa melhor ainda é saber que nós estamos caminhando para a eternidade com Deus. Oh, bendito seja Deus para todos sempre. E o que eu acho extraordinário é que o Espírito Santo investe na obra missionária. Diga comigo aí: o Espírito Santo investe na obra missionária. Oh, aleluia. Em Atos capítulo 13, os crentes oraram e jejuaram, buscaram a direção de Deus. E o Espírito Santo, que é Deus, que é uma pessoa que se comunica, ele enviou a sua voz. E ele declarou àquela igreja: apartai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho escolhido para enviar. Oh, aleluia. A primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé não foi motivada pela infantilidade, pela curiosidade, pela ociosidade. Não. Aquela viagem missionária de plantio de igreja foi motivada pela vontade do Espírito Santo. Foi Ele que enviou. Oh, glória a Deus. E a obra começou a se espalhar na terra. Aonde chegou um pregador, ele chegou ali motivado pelo Espírito Santo. Aonde um homem de Deus, uma família de Deus chegou para pregar o Evangelho, para começar uma obra, chegou lá motivado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. Precisamos nos aproximar mais do Espírito Santo em oração, em adoração. Precisamos nos envolver com Ele, porque Ele tem uma obra extraordinária na vida de cada um dos senhores e senhoras que estão aqui nesta noite. Oh, glória a Deus.
Eu finalizo citando aquele episódio lá de Atos, capítulo 16, a partir do versículo 6, que o apóstolo Paulo, ele tinha uma direção, ele estava indo para uma direção, fazer a obra, mas nos versículos 6 até o 10, por duas vezes a Bíblia vai dizer, por duas vezes a Bíblia nos diz, que o Espírito Santo impediu, o Espírito Santo tinha outra prioridade. Paulo queria ir em direção à Ásia, o Espírito Santo impediu, ele pegou uma outra direção. O texto diz, o Espírito Santo impediu. Por que que o Espírito Santo impediu? Porque no céu existem propósitos superiores. Quantas vezes nós estamos tão atarefados cumprindo a nossa agenda, cumprindo as nossas prioridades, escolhendo as nossas direções, mas o Espírito Santo tem uma direção para a tua vida. O Espírito Santo tem uma prioridade para a sua vida. Não resista à voz do Espírito Santo. Ele tem uma prioridade para a sua vida. Ele tem uma direção para a sua vida. Ele investiu em você. Ele te deu um corpo, Ele te deu saúde, Ele te deu graça, Ele te salvou, Ele te deu dons, Ele te deu talentos, e Ele tem uma direção para a tua vida. A direção que o Espírito Santo tem é melhor. Eu sei que você é inteligente, eu sei que você tem boas ideias, eu sei que você tem bons planos, mas a direção que o Espírito Santo possui, a direção que Ele tem para você é a melhor. Você pode se colocar de pé? Oh, glória a Deus. Oh, bendito seja Deus para todo sempre. Oh, aleluia. Feche os seus olhos. Dirija uma palavra ao Espírito Santo esta noite. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, glória. Dirige uma palavra ao Espírito de Deus esta noite. Você veio aqui nesta noite para receber uma direção. O Espírito Santo não vai te deixar à deriva. Se for necessário, Ele te impede, como Ele impediu Paulo, e Ele vai falar a você dizendo, eu tenho uma prioridade para ti. Remana seria mai. Eu tenho uma prioridade para ti, eu tenho uma direção para ti. O Espírito Santo é Deus, é Senhor da igreja, o mesmo que estava lá em Atos capítulo 13, que falou à igreja dizendo, apartai-me a Paulo e a Barnabé. Ele continua presente, Ele está no culto nesta noite, Ele está conosco, Ele se manifesta. Ele vai usar o líder de jovem, o vice-líder, os auxiliares, a mocidade. Jesus vai salvar mais jovens, porque o Espírito de Deus é Senhor desta obra. Oh, aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, nós te adoramos em espírito e em verdade nesta noite. Obrigado, Senhor, porque Tua presença é real neste culto nesta noite. O Espírito de Deus não faltou no culto. Quando você chegar em casa, aleluia, não testifique a respeito de quem não veio, mas declare de quem estava aqui. O Espírito de Deus não faltou ao culto. Ele está no culto. Oh, Espírito Santo, nós te adoramos. Tu és bem-vindo entre nós. Pode dirigir, sopra a tua brisa entre nós, renova os crentes, distribui os teus dons, batiza com o Espírito Santo. Esta é a tua era, esta é a tua dispensação, e eu sei que tu estás operando entre nós. Senhor nosso Deus, nós abençoamos este povo, em nome de Jesus Cristo. Estamos vivendo, Senhor, a dispensação do teu Espírito Santo. Estamos vivendo, meu Deus, os teus planos e propósitos. Continua, meu Senhor, operando no meio da tua igreja, manifestando os teus dons espirituais.
usando esta liderança que está aqui, Senhor. Manifesta a tua graça, manifesta teu poder. E aonde essa palavra chegar, Senhor, toca nos corações. Que nós possamos ter um relacionamento com o Espírito Santo. Que nós possamos viver algo extraordinário da tua parte. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.